Começando mais um programa Nossa Economia, diretamente aqui dos nossos estúdios da TV Inova SC em Florianópolis, para todo o estado. E hoje é o segundo programa em que nós estamos falando sobre aqueles produtos de Santa Catarina que são considerados os melhores, os mais exclusivos, os de maior qualidade também. E por quê? Simples fato é que eles têm um selo de indicação geográfica. A gente falou já no primeiro programa, né? Justamente um pouco mais sobre como que os produtores conseguem esse selo de indicação geográfica. E hoje a gente vai falar de quatro grandes produtos, que são, por exemplo, queijo artesanal, a maçã Fuji, que é deliciosa aqui no nosso estado. Vamos falar também sobre os vinhos de altitude, que Santa Catarina tem essa vocação também. E ainda o mel da Bracatinga, daquela árvore aqui em Santa Catarina, né, que produz esse mel. Então a gente vai começar aqui um bate-papo muito bacana, mais uma vez recebendo o Alan Klaumann, que é o técnico do Sebrae. Obrigado, Alan, por mais uma vez estar aqui com a gente. Tudo certo? Tudo certo. Eu que agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês sobre a cesta de produtos territoriais de qualidade da Serra Catarinense. É uma grande cesta mesmo. É uma grande cesta. Aliás, nesse primeiro bloco, a gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão da maçã Fuji, que é deliciosa, né? Eu acho que é um tipo de maçã aqui em Santa Catarina que é o mais gostosa, mais suculenta, né? E também sobre os vinhos de altitude, que são muito característicos. Qual é o grande diferencial, por exemplo, dos vinhos, hein? Bem, a altitude em que eles são produzidos, né, 900 metros pelo menos, ela imprime uma série de características nesses vinhos, que nas garrafas aí, eles são traduzidos em aromas, em sabores, em cores completamente diferenciadas. São únicos. Veja, quando a gente trabalha com indicação geográfica, a gente trabalha com um conceito denominado de tipicidade. Então, a gente está falando de qualidade, mas a gente nunca fala, a gente sabe que é, né? Os vinhos de altitude são maravilhosos, mas a gente, quando fala de indicação geográfica de maneira geral, a gente não fala do melhor produto, a gente fala do produto exclusivo. Então, a gente tem na maçã Fuji, da região de São Joaquim, algo exclusivo. Tem Fuji cultivado em outros territórios do mundo? Tem. Mas a da região de São Joaquim tem características únicas. Da mesma forma, as variedades de uva, que são de altitude, ou seja, cultivadas em boa parte do estado catarinense, aí, em locais com mais de 900 metros, elas apresentam características únicas quando cultivadas nesses lugares. Logo, a palavra, o conceito tipicidade, ele faz todo sentido nesse caso. Ele pode ser associado também àquele conceito francês, o terroir. Entendi. Bom, você sabe que no nosso programa a gente vai falar um pouco de maçã, da maçã Fuji, né? Daqui a pouquinho ainda. Mas antes eu queria chamar mais um convidado aqui, justamente para a gente entender melhor a questão dos vinhos de altitude. Aliás, ele é presidente da Associação dos Produtores de Vinhos de Altitude. A gente vai conversar agora com o Diego Senzi. Tudo bem, Diego? Obrigado pela tua participação aqui. Tudo ótimo, obrigado a vocês pela oportunidade, obrigado ao Sebrae, TV Inova. Maravilha, você está em Balneário Camboriú agora, né? Hoje estou em Balneário Camboriú, sim. Está no litoral, está aproveitando um pouco ali, mas a gente vai falar um pouco das altitudes, né? Aqui do nosso estado. Me conta uma coisa, como presidente, né, da associação, como é que você se vê junto com os produtores aí nessa busca pela qualidade, por esse selo, né, de indicação geográfica? Como é que foi todo esse processo, hein? Foi algo muito complicado, difícil, até para reunir os produtores também? A união dos produtores já existe, a associação já existe há um bom tempo. A gente já vem trabalhando, né, cada um na sua vinícola, cada um buscando a melhor qualidade, buscando um desempenho e entendendo e desenvolvendo conceitos de produção na altitude, né? A gente enfrenta, esse ano é um ano bastante difícil, podemos falar, do clima. Tivemos neve 3 ou 4 vezes no ano, com períodos bem distantes, né? Então a altitude ela influencia muito, mas em contrapartida ela nos dá um produto totalmente exclusivo e diferenciado. É um produto, como o Alan falava há pouco, ele tem uma tipicidade, né, que vem dessa, né, se origina dessa altitude. Né? A gente tem uma amplitude térmica incomparável com outros setores do país e do mundo. O fato da gente estar ali, a gente chega a ter, às vezes, de 20 a 25 graus de amplitude térmica em um dia. E isso gera um diferencial, né, nas nossas uvas e, por consequência, nos nossos vinhos.
Perfeito. Você perguntou da evolução desse processo de identificação geográfica. Realmente é um processo que foi bastante demorado, foi bastante lutado para se conquistar, né? Toda a delimitação desse espaço que compõe os vinhos de altitude, mas a parte realmente de conquista, não se fez sozinho. Muitas entidades, né? EPAGRE, Universidade Federal, o próprio SEBRAE e tantos outros que estiveram envolvidos junto com a Associação Vinhos de Altitude para chegar na certificação que nós tivemos no ano passado. E vocês trabalharam, claro, sempre junto com o SEBRAE, né? O Alan também estava sempre envolvido nessa busca, na reunião aí dos documentos e tudo mais, foi isso? Com certeza. Adicionando, a gente teve a Embrapa também, o Vivim, como uma grande parceira, né? Já que a gente está falando de um produto de excelente qualidade e que várias entidades do país têm atuado para cada vez mais melhorar e torná-lo mais conhecido no mercado dos vinhos. Perfeito. Que legal, né? Agora, o Diego, me diz uma coisa. Vocês começaram agora com o selo, já é bastante recente, né? O selo de indicação geográfica. Tem quanto tempo, mais ou menos? 2021. 2021. Exatamente. 2021 então, assim, foi a certificação. Perfeito. Você já começa a sentir algum resultado ou ainda tem muita oportunidade pela frente, justamente agora vocês de posse, né, desse selo? A gente tem realmente bastante expectativa. O resultado ainda é um pouco incipiente, porque no primeiro ano que saiu a certificação, a gente teve que fazer todo o processo depois das análises. Para cada vinho tem que passar por análise, pela sua avaliação. Então, no primeiro ano ainda não foram muitos, se eu me recordo, acho que foram 11 amostras só. Esse ano já estamos passando de 60 amostras, né? E aí, por consequência, esses vinhos são validados e são aprovados dentro de todos os critérios que tem para certificação, e aí eles vêm para o mercado. E quando vem para o mercado, a gente vem falando de volumes aí muito mais expressivos. Então, com certeza, esse selo, a partir desse ano, é que vai começar a dar um resultado no mercado em geral. Claro. E você acha que, por exemplo, a questão do turismo deve ser bastante afetada também, né? Quer dizer, deve ter um incremento muito positivo também na questão do turismo. Com certeza. A gente, né, a bebida em geral, né, o vinho, os conhaques, essas bebidas que dependeram de certificações, de identificações geográficas lá atrás, como champanhe, por exemplo, na França, como o conhaque, o próprio vinho do Porto, que estão dentro de regiões demarcadas, né, e reconhecidas geograficamente, eles trazem um crescimento de venda e um reconhecimento do mercado em geral muito grande. Entendi. Então, a nossa expectativa realmente ela é em função disso. E, por consequência, isso fortalece o destino, né? Passa a virar cada vez mais um destino turístico, porque as pessoas vão ao encontro desses produtos que estão demarcados e certificados. Perfeito. Alan, quer complementar alguma coisa? Isso, Alexandre. É importante dizer que a indicação geográfica hoje no Brasil ela é a bola da vez, né? E há toda uma comunicação, há todo um prestígio que tem sido conhecido, reconhecido, promovido em prol das indicações geográficas. Certo. A Serra Catarinense, com a sua cesta de produtos diferenciados, e aí o vinho, um grande produto líder dessa cesta, né? Ele hoje é um dos principais atrativos do território serrano catarinense. Verdade. Então, assim, a serra que já viveu muito do frio, do gelo algumas vezes, da neve algumas vezes, né? De suas paisagens, da sua comida típica, hoje surfa muito a onda, né? Se dá para fazer isso na serra, mas surfa a onda do vinho de altitude. E é claro que a maçã, o mel de melato da Bracatinga, o queijo, o frescal, enfim, o pinhão, são produtos ali que complementam essa oferta turística e dão um novo gás, renovam a Serra Catarinense, que se mantém linda com as suas paisagens, né? Então, novos turistas acabam por se interessar em conhecer o território serrano catarinense. E o vinho, assim como o queijo, a maçã e o mel, tem registros muito recentes. Acredito que há um verdadeiro mar de oportunidades aí para a Serra Catarinense se diferenciar e se posicionar de outra forma no mercado turístico internacional. Aliás, pegando esse gancho que você falou agora, ô Diego, como é que você acha, por exemplo, hoje, e eu creio que vocês estão até lançando até uma campanha para esse consumo um pouco maior do vinho nacional, né? Do vinho, principalmente, claro, o nosso vinho aqui, de modo
que abranja, né, todos os brasileiros, para que haja realmente essa vinda de mais turistas para cá e tal. Você acha que ainda tem muito, o brasileiro ainda não conhece muito, por exemplo, a qualidade dos vinhos produzidos aqui, e isso pode aumentar ainda mais? Isso deve aumentar muito, é o nosso maior desafio, né? O brasileiro tem que se permitir consumir os vinhos brasileiros e deixar, num segundo plano, o importado. Isso já acontece no mundo inteiro, né? Você está na Itália, você dificilmente encontra um vinho de fora da Itália, você vai entrar na França, você também tem sempre a grande variedade dos vinhos franceses e assim por diante, e a gente ainda tem muito a cultura de comprar o vinho importado. Isso é uma tendência de mudança, a gente já vem crescendo muito, né? O vinho brasileiro ele ainda compete de forma modesta junto ao importado, mas é crescente, né? Então, eu acredito, todo o nosso trabalho da associação como um todo e as outras associações do Brasil afora, é fortalecer realmente e convencer, né, o povo brasileiro a começar a fazer a opção pelo vinho nacional. Entendi. Agora, me diz uma coisa, com tudo isso, né, com essa campanha que vocês estão fazendo, essa vontade, né, de ter tudo isso, mas a gente tem alguns, e eu queria, até uma curiosidade, em termos de porcentagem, não sei se vocês têm esse dado, né? Mas do quanto se consome de vinhos, ou se preferem ainda vinhos importados e tal, aos vinhos nacionais, aos vinhos até de Santa Catarina. Vocês têm assim, esse levantamento? Temos sim. Hoje o mercado, como eu falei, ele vem crescendo. Você tem uma noção, o Brasil consome aproximadamente 3,5 litros per capita o ano. Quando se fala de uma Itália, chega a 75 litros, uma França chega a 65 litros, né? Então, os números do Brasil para esse consumo nosso, que ainda é muito baixo, hoje nós temos 90% dos vinhos finos vendidos no Brasil são importados. 90%? Tem muito para crescer, então. Mas isso abre caminho para uma oportunidade grande, né? Tem uma oportunidade gigante, né? E a gente tem essa expectativa de crescimento, porque realmente o vinho ele está entrando cada vez mais, né, na casa das famílias brasileiras, está se fazendo opção, né? Nós temos outros produtos como a cerveja, como a cachaça, que tem um número no Brasil que a gente às vezes não entende que ele é tão alto, mas ele é 45 litros per capita. Tá? Então, assim, a cachaça tem um volume muito presente no consumo brasileiro e o vinho tem todo esse espaço para crescer. Que então, bacana. Por conta disso, a gente tem que buscar os dois caminhos, o crescimento do consumo e a opção do consumo pelo vinho nacional. Perfeito. Agora, até para o pessoal de casa conhecer mais, né, também, a gente nossa equipe preparou uma matéria também muito bacana, falando um pouco dos vinhos de altitude, mas também, está incluso também, né, produção, a questão da maçã Fuji, né? Então a gente vai ver agora, para o Alan ver um pouco mais, para o nosso Diego também, que está lá em Camboriú, para a gente se deliciar um pouco com esses produtos. Vamos dar uma olhada, então, nesse VT e daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada. O cenário perfeito para produzir a maçã da variedade Fuji é a Serra Catarinense. A fruta chegou em São Joaquim na década de 70, através das colônias japonesas. A produção de maçãs é uma das atividades econômicas mais importantes dessa região e com diferenciais que a tornaram destaque no país. Além de elevar a cidade de São Joaquim à capital nacional da maçã, ela também tem selo de indicação geográfica, o que significa que em nenhum outro lugar do mundo se produz maçã com esse sabor. O selo vem dizer que a nossa maçã é a maçã melhor de qualidade, de gosto, de sabor, de crocância na maçã Fuji. Não existe nenhuma no Brasil melhor do que a nossa. O selo da IG da Maçã Fuji é resultado da parceria firmada entre o Sebrae de Santa Catarina, a Associação de Maçã e Pera de Santa Catarina e outras instituições. A maçã Fuji tem características diferenciadas. É mais vermelha, tem um formato maior e mais arredondado e tende a apresentar menor quantidade de defeitos, o que a torna ainda mais atrativa para o consumidor. Elas crescem num ambiente com no mínimo 700 horas de frio abaixo dos 7 graus.
Isso no período de um ano. A serra, então, é o cenário perfeito, já que as baixas temperaturas são frequentes por aqui. Um dos segredos para tanto sabor e beleza dessas frutas. Em primeiro lugar, tem que ter altitude. Ela pega aqui a região serrana de São Joaquim, Bom Jardim, Urupema, um pedaço de Urubici e de Painel, se eu não me engano. Então, ela precisa ter no mínimo 1.100 metros de altitude para ela ser considerada indicação geográfica. A partir dessas, mesmo dentro da nossa região, se tiver algum local que tenha menos de 1.100 metros de altitude, ela não faz parte da indicação geográfica. A conquista do registro de indicação geográfica valoriza cada vez mais o saber fazer da agricultura catarinense. É o caso dos vinhos de altitude do estado, que são produzidos com uvas cultivadas em áreas que estão em regiões acima de 1.000 metros de altitude, em comparação ao nível do mar. Esse modo de produção, aliado à localização, trouxe uma grande conquista: o selo de indicação geográfica. O reconhecimento concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual veio depois de anos de trabalho e pesquisas da EPAGRE, em parceria com o SEBRAE, produtores e outras instituições. É uma importância muito grande para nós, mas não só para os produtores, a conquista dessa IG, porque, em primeiro lugar, caracteriza um produto típico da região, com qualidades absolutamente únicas, então, que nós temos, e que vai desde a uva plantada, aqui na região, até a vinificação. Então, uma conquista muito grande, não só para os vinhos de altitude, ou para os associados da vinhos de altitude, mas também, eu acho que para toda a região acaba ganhando com um selo IG, que reconhece a qualidade de um produto específico e típico da região. Para Saul Bianco, CEO da vinícola Leone de Venezia, além de garantir a qualidade dos vinhos, a indicação geográfica servirá como um grande incentivo para investimentos na região. Além de estimular as atuais vinícolas associadas a expandirem os seus vinhedos, o selo trará novos empreendedores, não só para novas vinícolas, mas também para outras atividades como o turismo. Para as vinícolas, por exemplo, importantíssimo no aspecto de, em primeiro lugar, as pessoas que conhecem, que valorizam o vinho, valorizam muito mais também agora por saber que tem uma indicação geográfica, que segue padrões de qualidade, né, tanto na produção da uva como na vinificação, e que são características dessa região. Mas eu acho que toda a região acaba ganhando também, porque a gente já sentiu, após o recebimento desses selos, né, de que até o turismo, o próprio turismo, o enogastroturismo, está aumentando e está melhorando a qualidade até desse turismo. E aí beneficia todos. Então, não só as vinícolas, os vitivinicultores, mas eu acho que toda a população e toda a infraestrutura da cadeia acaba ganhando. Ao todo, são mais de 300 hectares de área cultivada em 29 municípios da Serra e do Meio-Oeste, e mais de 50% fica em São Joaquim. Segundo a Associação Vinhos de Altitude de Santa Catarina, por ano são produzidas mais de 1 milhão de garrafas. São 22 vinícolas associadas e mais de 80 viticultores que produzem um vinho único e exclusivo. Provavelmente uma das questões mais importantes e que a gente está sentindo agora é a valorização das pessoas que conhecem vinho e que sabem que em outros países todos os vinhos têm algum tipo de qualificação, estão reconhecendo e estão valorizando o nosso produto, né? Porque sabe que tem essa marca, que tem esse selo. Que beleza, hein? Santa Catarina realmente tem uma característica muito forte, né? Alan, o Diego também acabou vendo, de você ter ao mesmo tempo, né? No mesmo estado, você tem maçã Fuji, com todas as características que você falou, e os vinhos de altitude com toda essa beleza também. Quer dizer, você acha, Alan, daqui a pouquinho eu vou querer a opinião do Diego também, que essa busca pelo selo, né? Como a gente já falou lá no primeiro programa, isso é algo que todos os produtores de todos os produtos aqui precisam realmente percorrer para poder
mostrar esses nossos produtos, toda essa riqueza para o mundo inteiro? Alexandre, a propriedade intelectual no agronegócio, ela oferece grandes possibilidades de competir de forma diferenciada no mercado aos produtores rurais. Né? A gente está falando aqui de um exemplo que é a indicação geográfica, mas a gente também trabalha com marcas coletivas. Então, são outros ativos da propriedade industrial que beneficiam um coletivo de produtores que não necessariamente produzem uma coisa apenas, né? Mas podem ter benefícios ao utilizar uma mesma marca, uma mesma rotulagem, que pode acabar a vir também ser associado a um território. Entendi. Então a gente tem essa possibilidade também. A indicação geográfica não é o único caminho, mas ressalto, é o caminho que hoje é o mais reconhecido pelo mercado nacional e internacional. E tem uma coisa sobre a Serra Catarinense que é fundamental entender, Alexandre. Quando o SEBRAE iniciou esse trabalho de construir processos de IG nesse território tão peculiar no Brasil, né? Território aí que reúne montanhas, reúne altitudes únicas, um clima único e também uma forma de ocupação do território diferente, né? Ou seja, todo esse frio, essa geografia toda recortada, ela exige que a ocupação seja diferente e que a agricultura ali também se estabeleça de uma outra forma. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente começou a formar alianças, parcerias com o EPAGRE, com o Embrapa, com prefeituras, com o Consórcio Intermunicipal de Municípios, o CISAMA, a Associação de Municípios, a AMURES, e todos esses produtores, a gente teve uma estratégia muito maior pensada por trás, que busca desenvolvimento territorial como um todo. É uma estratégia de se atuar com vários produtos da Serra Catarinense ao mesmo tempo, buscando reconhecimento como IG, para formatar de verdade aquilo que eu disse, uma cesta de produtos territoriais de qualidade única da Serra Catarinense. Essa é a ideia. Logo quando a gente começou a trabalhar de forma simultânea com maçã Fuji, vinho de altitude e mel de melato da Bracatinga, a gente colocou um desafio a mais, uma mobilização de um contingente de pessoas muito grande. Só de maçã, que são mais de 2.000 produtores. A gente tem mais de 20 vinícolas trabalhando com vinho de altitude. Mais de 400 produtores de mel de melato da Bracatinga. Então você imagina trabalhar com tantas pessoas em busca de um reconhecimento da qualidade e do diferencial de um produto. Mas reforço, a ideia não foi atuar com apenas um grupo, buscando beneficiar aí no médio e longo prazo apenas um grupo de empreendedores. A ideia é que isso gere no território um movimento que traga a outros empresários, a outros empreendedores, também oportunidades de negócio. Essa é a ideia da construção de uma cesta de produtos diferenciados. E a Universidade Federal, até hoje, é uma grande parceira nossa nesse aspecto, porque trouxe da França, trouxe ao SEBRAE, trouxe à Serra Catarinense, uma oportunidade de conhecer uma metodologia desenvolvida na França, essa da cesta, e que lá tem trazido benefícios a diversos territórios. Territórios que, como a nossa Serra, têm suas próprias dificuldades, geralmente impostas pelo relevo. Que bacana, hein? Agora, ô Diego, você, para a gente encerrar esse bloco aqui, mas você encontrou, por exemplo, alguma resistência entre todos os produtores ou todos eles estavam realmente alinhados para poder juntos, né, conseguirem conquistarem o selo? Não, a associação teve unanimidade sempre nesse projeto. Legal. Todos sabem que isso realmente é um diferencial, é de grande valor quando aplicado esse selo nos nossos produtos. Então, a associação ela vem engajada, vem junto, né, com todas essas entidades e o SEBRAE, trabalhando por isso. E agora também, né, continua o processo. Saiu a certificação, a demarcação da identificação geográfica nossa, e agora, todos os anos, a busca pela qualidade, pela certificação dos produtos e a manutenção disso, né, e a ampliação desses selos nas garrafas em todos os nossos rótulos. Então, a associação segue engajada, e completando o que o Alan falou, a cesta, esse mix de produtos, não só os certificados, mas como os outros produtos que nós temos na Serra, que vão sustentar o turismo, por exemplo, como falado antes, é esse envolvimento que vai trazer.
Então, junto vem desenvolvendo a hotelaria, vem desenvolvendo a gastronomia. A gente está com o Sebrae também, junto com os municípios, a ANURES, fazendo a roteirização desses destinos, né, desenvolvendo todo esse aparato aí para entregar para as agências e operadoras de viagens, colocar a gente na rota das viagens de turismo daqui do Brasil. Que legal. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar também, tem mais curiosidade, né, sobre a maçã Fuji, sobre, por exemplo, o mel da Bracatinga, que a gente já comentou, né, como é que está a questão dos selos, se já tem há bastante tempo, como é que está a resposta de tudo isso, os resultados, que a gente quer entender um pouco melhor, e ainda sobre o queijo artesanal, né? Tem o queijo artesanal ainda. Então, não sai daí que o Nossa Economia volta rapidinho. Estamos de volta à Nossa Economia, hoje falando ainda, né, o segundo programa sobre indicação geográfica, um selo que atribui bastante prestígio, valor, né, aos produtos catarinenses. Nós temos pelo menos 7 produtos e outros ainda que também vão receber provavelmente o selo de indicação geográfica, só que isso a gente vai falar ainda no terceiro programa. Mas voltando aqui, a gente está conversando com o Alan, que é o técnico do Sebrae, e também com o Diego, que está lá em Balneário Camboriú. A gente já falou bastante sobre os vinhos de altitude, mas eu queria reforçar um pouquinho mais a questão da maçã, porque realmente, você já falou, né, Alan, que é um produto também tão exclusivo. Você disse que na região de São Joaquim é que tem aquela diferenciação, né? Isso leva em conta, claro, a maçã é um produto muito específico também, mas tem questão do clima, tem outros, a questão de relevo, a terra, o manejo também. O que leva em conta realmente para essa qualidade, para ter esse selo na questão da maçã? Bem, a maçã, dentro dos diferenciais elencados para o processo de indicação geográfica, destaca-se a cor, o formato, o tamanho, a doçura, a acidez e essa relação entre acidez e açúcar. São coisas muito importantes. Eu diria que os dois principais pontos que fazem que o produto tenha essa qualidade diferenciada são o saber fazer, ou seja, todo um trabalho desenvolvido ao longo dos anos por produtores familiares, toda essa experiência acumulada, né, que somada a pelo menos 1.200 metros de altitude, fazem com que esse produto aí seja único no mundo, eu diria assim. Puxa, no mundo. E exemplo disso, a gente também tem dentro da maçã Fuji, em alguns lugares, uma característica, um certo distúrbio que a planta tem, e que se dá muito pela própria temperatura a qual ela é exposta, que gera nos frutos o famoso pingo de mel. Né? Então, são pontos no fruto onde há uma concentração de açúcares, que deixa esses pontos aí com uma coloração amarelada, dourada de mel, de fato, né? E que deixam a maçã muito mais saborosa, suculenta, crocante, única. Então, é um diferencial de mercado também que a região traz, a região de São Joaquim, traz ao produto. E é importante dizer para você o seguinte, a gente está na Serra Catarinense, é a região da América com maior densidade de IGs. 5 municípios da micro-região de São Joaquim têm ao mesmo tempo 4 IGs. Isso é único, né? É único nas Américas e é um dos únicos lugares do mundo onde esse tipo de coisa acontece. Que coisa, para o turismo, para todos os agricultores, gastronomia, hotelaria, isso é um diferencial que ainda deve ser explorado. Os turistas estão começando a conhecer um pouquinho disso. O mercado brasileiro está começando a entender, a ouvir falar do que é IG. E a Serra Catarinense, com certeza, vai ser um dos pontos mais visitados quando isso for bem entendido. Agora, você estava dizendo também que a questão da maçã, o selo, é bastante recente. Quanto tempo, mais ou menos? Então, o queijo teve seu registro em 2020, a maçã Fuji, o mel de melato e os vinhos de altitude em 2021. Bem recente. Tiveram um registro, sim, mas são processos, como o Diego disse sobre o vinho, né? São processos que iniciaram há muito tempo. A questão do queijo foi um trabalho do Ministério da Agricultura e da EPAGRE. Quando a gente vem para o vinho, a gente trabalhou com EPAGRE, Sebrae e também a Embrapa. Nos demais produtos, EPAGRE e Sebrae, sempre junto com a gente, a Secretaria Estadual de Agricultura. Então, houve uma mobilização de entidades e de produtores, a cadeia produtiva como um todo, que foi de pelo menos 4 anos antes do registro ser concedido. Agora, só uma curiosidade, né? Quer dizer, e até o pessoal ter essa noção
de que você tem a maçã, você tem o mel, tal, tudo isso com selo ainda recente. Quer dizer, se a nossa economia já é boa dentro do patamar que nós estamos hoje, quer dizer, daqui a alguns anos, quando tiver realmente o mundo inteiro conhecendo esses produtos, a gente vai ter que começar a produzir mais, né? O que você acha disso, Diego? Perfeito, perfeito. A gente tem percebido, acho que por conta de tudo isso que vem acontecendo, essa certificação, esse reconhecimento, né? Nós temos é muito crescente o volume de vinícolas nascendo na nossa região. Tá? A gente tem visto, né? O vinho não é um plantio rápido que já começa a fazer no ano seguinte, então ele tem processo que leva 3, 4, 5 anos ou até mais, mas a gente tem outras vinícolas surgindo, pessoas que estão vindo produzir na Serra, entusiasmadas com esse reconhecimento e com o que a gente já tem entregue para o mercado. Né? Então, os vinhos eles já estão muito bem posicionados e devem, como falávamos antes, devem decolar ainda mais, né? com esse selo e essa certificação. Agora, a gente tem ainda, né, além da maçã, que ainda, claro, a gente espera, né, que haja mais produção ainda, porque daqui a pouco vamos ter que exportar bastante maçã, né, pelo menos aqui nos lugares mais próximos, né, enfim. Agora, a questão do queijo artesanal, que foi o primeiro que você falou, que teve o selo, isso em 2020. Exatamente, 2020. E é serrano. A Serra Catarinense. Uma receita de pelo menos 200 anos. 200? Que tem uma ligação com um território muito forte, que tem ligação com a própria cultura açoriana ligada à colonização. Né? E que é elaborado com uma receita única, trazida de outros países e adaptada à realidade do território da Serra Catarinense. Né? Então, a utilização de gado de corte, ou seja, um gado que não tem uma habilidade muito grande em produção de leite, sim, faz parte da receita. Aspectos ligados ali à cura do queijo, coisas desse tipo. A alimentação do gado, que no geral é de pastagem nativa, o que dá um sabor diferenciado ao queijo por conta de gorduras diferentes que estão presentes no leite. E também uma cura desse queijo que é feita sobre tábuas de araucária. Isso tudo cria um produto que é único no mundo, né? Aí você fica imaginando, por exemplo, na mesa, né, do consumidor, ele tem ali aquele queijo maravilhoso, uma maçã fresquinha, o vinho de altitude também de altíssima qualidade, o mel também, que pode até passar no queijo, né? Aliás, a gente tem uma matéria também muito bacana, falando justamente do queijo, né, artesanal da Serra Catarinense e ainda do nosso mel da Bracatinga, que também é super exclusivo. Dá uma olhada só. O sítio Santo Antônio é uma pequena propriedade rural localizada na encosta da Serra da Barraca, no distrito de Barreiro, uma área de Mata Atlântica preservada no município de Bom Retiro. E é nesse espaço que o casal Aire e Jacinta se dedica à produção do queijo artesanal serrano. Eles contam que a cultura é centenária e resgata uma tradição do século XVIII. O QAS hoje ele é passado de geração em geração, com saber fazer português açoriano. E nós somos hoje a 13ª geração produzindo esse queijo. O processo de fabricação acontece depois da ordenha. Por se tratar do gado de corte, o volume não é grande. O rebanho de 8 vacas em lactação produz em média 40 litros por dia. Algumas exigências precisam ser cumpridas à risca, como a maturação na tábua de araucária, que pode ultrapassar 60 dias. Esse saber fazer centenário, aliado às boas práticas, renderam ao sítio o selo IGDO, Indicação Geográfica na modalidade e denominação de origem do queijo artesanal serrano. Aqui em Santa Catarina, a EPAGRE, o CISAMA, a própria prefeitura, né, eles têm um trabalho muito importante de capacitação, porque o produtor tem que ser capacitado para saber o que está fazendo. Aí depois vamos para as boas práticas, né, agropecuária. Para fazer esse queijo tem que ser de leite cru, recém-ordenhado, né, e integral. E em setembro de 2020 ganhamos o selo Arte, que é a SIDASC, que concede em Santa Catarina esse selo, através de auditoria, né. E por último, ganhamos agora, foi em 2022, no dia 8 de setembro, na Festa da Maçã, o selo IGDO, Indicação Geográfica na modalidade de denominação de origem. Porque o QAS, o queijo artesanal serrano, é o único queijo DO do Brasil.
Pesquisador e estudioso sobre a história de seus antepassados portugueses e açorianos, o Air decidiu estudar gastronomia. Atualmente, o sítio recebe visitantes com a proposta de promover o que chamam de visita guiada e oferecer um serviço de cozinha que valoriza os produtos locais. Mostrar para as pessoas como era feito esse queijo há quase 300 anos atrás, realmente é gratificante. O sítio tem ainda outros selos de certificação que reforçam a excelência das boas práticas agropecuárias. O sítio Santo Antônio é o primeiro de Santa Catarina a receber o selo Arte. Esse reconhecimento agrega valor ao produto, mas, acima de tudo, incentiva a agricultura familiar. Quanto mais produtores familiares tendo esse trabalho, melhor para ele e melhor para a cultura, porque isso é uma coisa que não deve acabar. Hoje nosso objetivo é botar esse sabor ancestral na mesa das pessoas de volta, né? Santa Catarina é reconhecida com 6 indicações geográficas, sendo a certificação mais recente na categoria Denominação de Origem, o mel de melato de Bracatinga. O produto natural é fabricado pelas abelhas, a partir do líquido açucarado que um pequeno inseto chamado cochonilha produz ao se alimentar da seiva da planta da Bracatinga, árvore nativa das regiões mais frias do sul do Brasil. De aspecto único, o mel de melato é mais escuro, menos adocicado e possui maior quantidade de minerais, além de trazer inúmeros benefícios à saúde. O processo de envase do mel, ou seja, a embalagem, é realizada por 6 empresas credenciadas, com o selo de indicação geográfica. É o que afirma Ivanir Sela, presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina. Essas unidades de envase, elas precisam seguir critérios. Precisam seguir critérios que dão uma garantia ao consumidor que quando comprar um produto que tenha o selo de IG, esse selo signifique que seja, como já falei, um produto genuíno, com as características regionais, vamos dizer, mantidas, né? E que tenha uma qualidade sempre a contento. Então, nós precisamos credenciar as empresas e essas empresas precisam prestar conta ao Conselho Regulador toda vez que vão envasar um lote, precisam fazer uma análise, precisam ter autorização nossa e quando nós autorizamos aquele lote que está dentro do padrão, aí eles podem envasar. Uma vez certificado com o selo de reconhecimento, o produtor primário ganha divulgação, estreitando assim laços com o consumidor que, por sua vez, consegue ter acesso a todas as informações do produto, apenas apontando o celular para esse QR Code. O consumidor que vai comprar esse produto com o selo da indicação geográfica, ele tem garantia que esse produto é genuíno e tem uma garantia que está livre de qualquer falsificação, de qualquer mistura, de qualquer imitação. É um produto que tem uma rastreabilidade, que vai do mercado até a casa do produtor, até a casa do produtor rural. Neste ano, mais de 70 mil embalagens receberam o selo que, além de dar uma identificação única do produto, garante a sua qualidade. Santa Catarina é referência na produção do mel de melato de Bracatinga, resultado esse de um trabalho comprometido com pesquisas de várias instituições. A FASC é uma entidade forte, hoje consolidada, a EPAGRE com excelente trabalho em apicultura, o SEBRAE entrou forte com projetos bastante interessantes, o SENAR com um belo trabalho, com incremento, e a Universidade Federal de Santa Catarina, entre outras instituições. O próprio Estado, através da Secretaria de Agricultura. Então, essas instituições estão fazendo a diferença na qualidade dos nossos produtos, no desenvolvimento e na melhoria de vida dos nossos produtores. Essa questão, por exemplo, do queijo, que foi o primeiro a receber, né, esse selo, como é que foi esse trabalho, né? Porque imagino que deve começar bastante e o trabalho também de integração de todos os produtores para que realmente tudo isso pudesse culminar, então, nesse selo de qualidade. Olha, eu diria que a EPAGRE e o Ministério da Agricultura tiveram bastante trabalho, até porque essa indicação geográfica ela cobre municípios catarinenses e também municípios gaúchos, todos ligados aí ao bioma de campos de altitude, então, onde há pastagens que são nativas e que conferem a alimentação do gado, né,
oportunidade para a gente ter um produto único, com sabor diferente. Então, a gente tem outros queijos que no país são muito conhecidos, né? Principalmente em Minas Gerais, berço dos queijos brasileiros. Mas a gente tem nesse queijo catarinense, que não é o primeiro produto com vigia do Estado, mas o primeiro produto da Serra Catarinense com esse registro, né? A gente tem nesse produto de excelente qualidade uma grande oportunidade para legalização das queijarias, para colocar esse pessoal, esse empreendedor no mercado, à luz da formalização, à luz da legalidade. Então, é uma indicação geográfica belíssima, primeiro porque reúne um produto de mais de 200 anos de receita, né, que reúne uma cultura alimentar associada muito diferente, né, com gado de corte, pastagem nativa, utilização de madeira de araucária para a cura do queijo, e é um produto que é altamente associado ao turismo. Claro, sem dúvida. Aliás, falando de turismo, né, Diego? Você que acompanha bastante aí, tá na... Tudo bem que agora você está em Balneário Camboriú, tem muito turismo, mas lá, por exemplo, no Planalto, na Serra, nessas regiões onde tem, né, o vinho de altitude, agora a gente vê também esses produtos despontando na Serra. Tudo isso a gente sabe que tem que maturar agora, né? Tem que ter um período de maturidade para que o turismo possa identificar tudo isso nessa região, principalmente no alto, né? Onde tem os vinhos e também a questão do queijo artesanal, o mel da Bracatinga e tal. Como é que você vê essa daqui a algum tempo, né, 5, talvez 10 anos, esse potencial que o turismo tem agora daqui para frente com esses produtos, hein? Realmente o potencial é muito grande, a gente já tem mapeado isso, né? A gente já tem se envolvido, a Associação da Vinhos de Altitude, com os outros órgãos das outras IGs. Acho que tem uma compatibilidade dos produtos, que ela é muito legal, ela é muito envolvente, ela puxa o turismo, né? Então, você pega a maçã Fuji e vai comer a maçã tomando os espumantes da Serra Catarinense, são os nossos, né, nossos vinhos espumantes, já tem uma harmonia muito interessante, os queijos com os vinhos da mesma forma e assim por diante. Então, o turismo ele já vem vindo, ele já vem crescente, né? Nós tivemos um salto muito grande do turismo na região já no período da pandemia, né, que foi quando fecharam essas fronteiras externas e o pessoal começou a viajar mais aqui dentro, já cresceu demais ali o volume. A gente tem sentido a iniciativa privada buscando investimentos na Serra, né, o pessoal de outras regiões levando investimentos para a Serra, querendo construir na Serra, fazendo pousada, fazendo restaurante, buscando fazer hotéis. Então, eu acredito que isso vai ser muito positivo já nos próximos anos, mas se a gente falar em 5, 10 anos, com certeza a gente vai estar numa outra esfera. Estamos também contando... Não, Diego, você falou dessa questão de hotéis, muita gente fala também da região serrana que precisa de mais infraestrutura, né, para poder receber esses turistas. Você vê que a região, por exemplo, ela tem trabalhado nesse sentido de divulgar mais e de atrair mais investidores para isso? Sim, ela tem divulgado, a gente tem trabalhado, né, como falei antes, na roteirização, em criar isso como um destino. Estamos contando com o apoio muito grande do governo do estado, dos governos municipais, da região da Amures, todos, né, trabalhando na infraestrutura, que isso é fundamental. Então, para chegar a um hotel tem que ter o acesso, para ter o restaurante o acesso tem que ser fácil. Nós estamos com vinícolas, nós temos que ter mais empresas de turismo receptivo para fazer o leva e traz de hotel, até de aeroportos da região, ou de Lages, ou de Florianópolis, né? O município de São Joaquim está na iminência de receber da ANAC também a certificação e a liberação, a homologação do aeroporto de São Joaquim, para a gente começar a poder receber os voos executivos e regionais. Então, assim, tudo isso está sendo trabalhado em paralelo, né, a essas certificações e a produção cada vez maior desses produtos. Como eu falei, tem vinícolas novas chegando, tem queijarias novas chegando, o mel também tem aumentado, as maçãs já passam de 2.000 produtores e com certeza o caminho realmente é muito crescente. Eu imagino. Alan, quando a gente percebe esse potencial todo, né, eu acho que o Sebrae faz parte também, principalmente, da missão do Sebrae de cada vez mais fazer com que essas pequenas empresas, pequenos negócios, cresçam cada vez mais e alcem um voo tão alto que daqui a pouco até saem das asas do Sebrae, né? Você enxerga isso, por exemplo, com todo esse potencial? Essa é a ideia. Essa é a ideia mesmo, que elas cresçam
se tornem muito competitivas e sustentáveis, inclusive deixem de ser nossos clientes Sebrae. Né? Sim. Elas ultrapassem aí o limite de pequeno porte para média, grandes empresas e dessa forma continuem a levar desenvolvimento, criação de empregos. E talvez o maior desafio que a gente tem hoje com relação a IGs, turismo, isso que você fala, crescimento de empresas, seja exatamente a pouca utilização de produtos com indicação geográfica da Serra nas empresas da Serra. Sabe que é difícil a gente encontrar nas padarias, nos restaurantes, esses produtos com indicação geográfica? É mesmo? Há um movimento que a gente observa quanto ao vinho, está um Sim. pouco mais disseminado. Né? Mas assim, ainda é difícil encontrar maçã Fuji de qualidade no café da manhã das pousadas da Serra. A gente não encontra, ou pouco encontra, melhor falando, o próprio mel de melato Tabaracatinga, o queijo serrano servido no café da manhã ou compondo sobremesas, pratos principais, enfim. Né? Mas o Sebrae pode até fazer algum trabalho nesse sentido? Com certeza, a gente tem feito isso. Essa roteirização que o Diego coloca para a gente, ela preconiza não só a organização das empresas, mas principalmente a organização de um coletivo para que todos façam uso conjunto desses produtos. Mais pontos de venda vendendo, mais empresas utilizando, mais receitas elaboradas a partir desses produtos com IG, para que o território, de fato, fique todo impregnado disso e seja visto, percebido por moradores e turistas. Isso é uma coisa importante. Sem dúvida. Faltam ainda alguns produtores desses produtos todos, né, que a gente está falando. Até depois eu quero a sua opinião também, Diego, de queijo artesanal serrano, da maçã, dos vinhos de altitude, também do mel da Baracatinga. Faltam ainda alguns produtores a compor toda essa cadeia para que realmente esses produtos ganhem esse destaque que merecem? Claro, a indicação geográfica é muito recente ainda no Brasil e esses registros de 2021 a gente nem fala, a gente nem colheu ainda os benefícios disso. Né? Certo. Logo, produtores dessas 4 cadeias que hoje têm registro de IG, eles ainda estão se mobilizando, né? Estão naquela fase de adaptação, de entender que benefícios uma IG pode trazer. A partir do momento que isso ficar um pouco mais consolidado, mais maduro no território, com certeza mais pessoas vão aderir a esses processos, fazendo parte dessa cesta diferenciada da Serra Catarinense. As associações, né, Diego, acho que fazem parte também de você tentar abraçar o maior número de produtores, de empreendedores, né, nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai se envolvendo cada vez mais. Nós temos hoje vinícolas associadas que ainda estão no processo, que não fizeram o seu primeiro vinho, mas já estão na associação, já estão buscando essa certificação no futuro. E nós temos vinícolas que já produzem e que não fazem parte. Né? Então, eu acho que é uma questão de tempo para que todos se convençam, né, que esse associativismo, esse envolvimento de todos lutando por uma mesma causa, ele é fundamental para que a gente possa difundir realmente os nossos produtos aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Maravilha. Uma coisa que acontece que é muito legal, e aproveito para agradecer o Sebrae, acho que o maior canal de divulgação nosso dos vinhos são as feiras, né? O Sebrae é nosso parceiro em feiras pelo Brasil afora todos os anos. Esse ano a gente teve no Rio de Janeiro, tivemos na feira em São Paulo, tivemos no Rio Grande do Sul, na feira da América do Sul, na Wines of America, e sempre com o apoio do Sebrae, né? E as vinícolas sempre se envolvendo, cada vez mais participando. Então, temos também um exemplo de evento que está acontecendo na Serra, como foi a Festa da Maçã, que a gente fez o stand dos vinhos e o stand dos queijos perto, e a gente vai envolvendo todo mundo. Que bacana. Olha, quero agradecer muito a tua presença aqui, tá, Diego? Diego, que é o presidente da Associação dos Produtores de Vinhos de Altitude, Diego Senzi. Obrigado mais uma vez por trazer o seu conhecimento, a sua experiência aqui pra gente, tá certo? Obrigado, Alexandre. Obrigado à TV Nova. Obrigado, Alan, pela participação. Maravilha. Muito sucesso para todos vocês aí. Valeu, obrigadão. Alan, também quero te agradecer muito. Acho que o programa foi bastante rico, né? Mas quero te convidar de novo para estar com a gente no terceiro programa, quando a gente vai falar de outros produtos ainda, né? Principalmente da banana, né? Porque a banana também tem bastante peso nessa questão do selo, né? E envolve muita gente na produção. Imagino. Muito reconhecida internacionalmente. Tá certo. Obrigado, hein? E até o próximo programa. Obrigado. Valeu. E você de casa já sabe, pega aí o seu celular, coloca aqui em direção, né, ao nosso QR Code para você ser direcionado a todo esse conteúdo maravilhoso que a gente está oferecendo para você aqui na TV Nova SC. Obrigado pela participação. Semana que vem a gente traz mais um programa Nossa Economia.
Até mais.